Olá, vamos continuar. O tempo escorria como água entre os dedos, e num simples piscar de olhos, já era meados de junho. A noite de verão se erguia ampla e morna, com o arco dourado da lua suspenso no alto do céu, derramando seu brilho sobre as montanhas verdejantes. O vento soprava constante, fazendo as folhas dançarem sob o luar. Cigarras e rãs entoavam seus cantos em perfeita simultaneidade, enquanto, de quando em quando, o uivo distante de um lobo ecoava pelas encostas, espalhando-se pelas colinas como um presságio. À margem de um rio, um riacho lambia a superfície lisa de uma rocha, polindo-a sem cessar. Ali perto, porém, a serenidade da paisagem era rompida por uma luta intensa. Um javali da montanha, coberto de feridas profundas e numerosas, avançava mais uma vez contra Fang Yuan. O sangue jorrava de seus cortes, desenhando no chão um rastro fresco e vermelho. Fang Yuan enfrentava a fera sem qualquer traço de pânico. O animal estava à beira da morte, mas era precisamente nesse estado que as bestas se tornavam mais perigosas. Consumindo o último resquício de vitalidade, movidas por loucura e obstinação, podiam infligir ferimentos fatais em um único descuido. Sob o luar, as íris negras de Fang Yuan brilhavam com uma frieza quase sobrenatural. Sua experiência de 500 anos dividia sua mente, uma parte mergulhada no combate, outra distante, vigilante, atenta a qualquer alteração ao redor. Muitas vezes, ao caçar javalis, fora surpreendido por outras feras, lobos selvagens, outros javalis e, certa vez, até um tigre errante. Com o passar dos instantes, os ataques do javali tornaram-se mais lentos. Num lampejo, Fang Yuan avançou alguns passos, aproximando-se. Concentrou força nos ombros e braços, e num único impulso, ergueu o animal. Soltou um grunhido enquanto seu rosto ruborizava de esforço, sustentando o peso acima da cabeça. O javali debatia-se, fraco. Instável, ele reuniu toda a energia restante e arremessou a fera. Com um estrondo, o corpo colidiu contra uma grande rocha à beira do rio. Um som seco de ossos se partindo ecoou no ar. O javali caiu, sangue escorrendo pelos ouvidos, narinas e boca. Debruçou-se em espasmos breves antes de expirar pela última vez. A paz retornou. O rio continuou seu fluxo eterno, levando consigo o sangue que se misturava à correnteza e desaparecia na distância. Minha força agora pode competir com a de um javali. Esta noite tentarei mover aquela rocha gigante na passagem, pensou Fang Yuan, respirando pesadamente, com um brilho de excitação nos olhos. Nos últimos dias, utilizara incessantemente o White Boargu para fortalecer o próprio corpo. Sentia claramente o crescimento de sua força. Antes, só conseguia derrotar javalis com táticas de desgaste e lâminas lunares, agora, era capaz de erguê-los. Ainda assim, o limite do White Boargu era a força de um javali. Ao alcançá-la, nenhum poder adicional seria concedido. Poder carregar um javali não significava enfrentá-lo em igualdade absoluta, assim como um homem forte pode erguer outro homem forte sem que ambos possuam a mesma potência física. Sua força ainda podia evoluir. Após alimentar o White Boargu com toda a carne, Fang Yuan recolheu as presas do animal com sua faca de caça, picou o couro já dilacerado e entrou na caverna secreta na fenda da rocha. O cadáver não exigia atenção. Durante as noites de verão, feras vagueavam livremente e logo seriam atraídas pelo cheiro do sangue, limpando o local. Na câmara iluminada por um brilho avermelhado, ele lançou as duas presas num canto. O choque produziu um som nítido. Ali já se acumulava uma pilha de presas, frutos de suas caçadas. Rastejando pelo túnel, alcançou novamente o fim da passagem. Seus passos ecoavam na caverna, tingidos pela luz rubra. Nada mudará. A rocha gigante permanecia bloqueando o caminho, e o buraco deixado pela flor do tesouro terrestre já fora preenchido. Com um brado, Fang Yuan apoiou as mãos na rocha e empurrou. O rosto avermelhou, os músculos retesaram-se, mas a pedra não se moveu sequer um centímetro. Posso erguer um javali, mas esta rocha pesa como 5 ou 6. Não é estranho que eu não consiga movê-la. A herança de força do monge do vinho das flores não é fácil de obter. Seus olhos brilharam ao estimar o peso. Sem desistir,
retornou à sala secreta superior. Sentou-se no chão, abriu um tubo de bambu e retirou o mapa de pele de besta e folhas de bambu. Passou a memorizar cada traço, usando os dedos para acompanhar as linhas. Desde que obtivera o mapa, fazia isso diariamente. Sem um GU de armazenamento, não podia carregá-lo sempre consigo. Decidirá gravar todo o conteúdo na mente. Sabia, pela vida passada, que evitar dificuldades apenas conduzia a perigos maiores. Quando se é jovem, a memória é afiada, murmurou para si. Se possuísse um bookworm, poderia alimentar o mapa ao verme e recordar tudo para sempre. Em sua vida anterior, não obtivera o licor nem o White Boargu, mas conseguirá um bookworm que o acompanhará por 60 anos. Ainda assim, era raro e valioso, quase sempre esgotado no mercado. Fang Yuan afastou o pensamento. Sua situação atual superava a do passado. Antes, nesse período, ainda estava no estágio inicial, enquanto outros já o haviam superado. Agora, encontrava-se no estágio intermediário, assim como seus colegas. Com talento grau C, manter o mesmo ritmo de talentos A e B não era simples. O mérito era do refinamento do licor Vor e de sua experiência acumulada. Contudo, sabia que a vantagem diminuía. Logo alguém alcançaria o estágio superior e receberia 30 pedras primordiais. Ele não pretendia competir. Manter-se discreto era essencial para herdar a força do monge do vinho das flores. O mapa possuía 2 páginas, uma para o dia, outra para a noite, repletas de linhas coloridas. Já decifrara quase tudo com base nas folhas de bambu. A cruz vermelha indica perigo, zona proibida. Deve haver um rei javali ali. Se eu o encontrasse agora, morreria. Sorriu friamente ao pensar no velho Wang, que omitira tal marcação. Mas 3 círculos vermelhos permaneciam enigmáticos. Áreas isoladas, distantes entre si e relativamente seguras. A cruz marca proibição, mas o que significam os círculos? Fang Yuan mergulhou em reflexão. O vermelho era a cor do alerta. Se estavam ali, eram importantes. Pena que ficavam longe demais para inspeção imediata. Com o mapa diante dos olhos, ele permaneceu em silêncio, ponderando o próximo passo. O sol escaldante do verão ardia impiedoso sobre a terra, e os ventos da montanha espalhavam ondas de ar quente por toda a King Mao Mountain, que parecia fumegar sob o calor sufocante. Num piscar de olhos, junho já se aproximava do fim. Gu Yu e Fang Zhen chamou o ancião da academia. Fang Zhen levantou-se do assento e caminhou até a frente, sob os olhares atentos e admirados dos colegas. Diante de todos, recebeu um pesado saco de pedras primordiais. O ancião sorriu satisfeito e lhe deu um leve tapinha nos ombros. Fang Zhen, você é o primeiro a alcançar o estágio superior. Esta é sua recompensa. Continue se esforçando. Fang Zhen respondeu com um som afirmativo, o rosto tomado por excitação. Segurou o saco com emoção e voltou ao lugar. Finalmente consegui. O primeiro a avançar ao estágio superior. Está vendo, irmão mais velho? Eu finalmente venci você uma vez. Seus olhos brilhavam intensamente quando se voltaram para Fang Yuan. Fang Yuan, porém, estava debruçado sobre a mesa, dormindo profundamente. Na noite anterior, havia batido outro javali selvagem. Depois de retornar ao alojamento, utilizar o White Boargu para fortalecer o corpo, absorver a essência natural das pedras primordiais e, com o auxílio do licor Vor, refinar a sua essência primeva. Em seguida, nutrir a sua abertura com essência de estágio superior até o amanhecer. Exausto, mal tivera tempo de comer antes de correr para a aula. Assim que se sentou, o cansaço venceu. O cultivo de um mestre Gu não substituía o sono. HMPH, mesmo que você não admita, este é o fato. Irmão mais velho, eu o ultrapassei. E não será a última vez. Fang encerrou os punhos. Aquela conquista rompia as nuvens sombrias em seu coração, permitindo que um fio de luz penetrasse. Ainda que tênue, era suficiente para lhe dar esperança. Gu Yumobei cruzava os braços, indignado. Perdi para aquele Fang Zhen.
Guiyu e Xi Shen tinham semblante sombrio. Essa é a vantagem de um talento grau A, maldição. Mesmo com o apoio do avô, Guiyu e Xi Lian, e com esforço redobrado, fora superado. Se eu tivesse um licor Vor e a ajuda do avô, talvez não perdesse. Esses irmãos Fang, o mais novo com talento A nos suprimindo, o mais velho com talento C e um licor Vor. Por que tudo de bom cai nas mãos deles? Xi Shen sentia-se injustiçado. Os estudantes murmuravam. Alguns admiravam, outros invejavam. Alguns comentavam que Fang Yuan desperdiçava o próprio verme, dormindo nas aulas. Depois que todos receberam suas pedras primordiais, o ancião bateu na mesa. O salão silenciou. Vocês já dominaram o segundo Gu e alguns alcançaram o estágio superior. É hora de experimentar a prática real. Batalhas verdadeiras não são contra bonecos imóveis. O exame de meio de ano será em 3 dias. Todos devem participar. O conteúdo será caçar javalis selvagens. As presas coletadas servirão como prova. Quanto mais presas, melhor a nota. Cada presa poderá ser trocada por 10 pedras primordiais. Vocês podem caçar em grupos. O anúncio provocou alvoroço. Finalmente o exame chegou. Todo ano há um exame no meio e outro no fim. Já era esperado. Caçar javalis? Pensei que seria algo diferente. Meu talento é grau D e meu Gu vital não é de ataque. Como vou caçar? Podemos formar grupos. Compartilhamos as presas. 10 pedras por presa? É um valor alto. No mercado, uma pedra compra 20 presas. A academia quer nos incentivar. Alguns estavam animados, outros preocupados. Fang Yuan, apesar de quieto, ficou levemente tocado. Isso mudou. No ano passado o exame foi coletar mel silvestre. Agora são presas de javali. Efeito borboleta. Uma pequena alteração nas condições iniciais podia gerar consequências vastas. Desde o Renascimento, Fang Yuan alterara inúmeros acontecimentos. Antes, estava atrás de Fang Zhen e dos demais. Agora liderava entre os estudantes. Na vida passada, não encontrara Jia Jinseng. Nesta, não apenas o encontrara como matar e ainda escavar os tesouros mais profundos da herança do monge do vinho das flores. Essas mudanças eram como o bater de asas de uma borboleta, alterando o ambiente ao redor. A modificação do exame era apenas o primeiro sintoma. Se continuar mudando as coisas, a história se tornará irreconhecível? Minha vantagem de renascimento diminuirá. Por fora, mantinha-se calmo, por dentro, suspirava. Uma sensação de urgência e pressão surgiu, mas ele rapidamente ajustou o ânimo. Já que aconteceu, não posso impedir. O que preciso é evoluir. Mesmo que tudo mude, não desacelerarei. Na vida passada, ignorava o futuro. Isso tornava menos corajoso agora? Não. Mesmo que o mundo estivesse repleto de espinhos, ele os cortaria, abrindo o próprio caminho manchado de sangue. 10 pedras por presa, preço alto. Devo vender as presas que acumulei na caverna? Mas isso pode despertar suspeitas. Na situação política do clã Guiyue, poderia me prejudicar. Abanar a cabeça foi inevitável. O risco superava o ganho. 100 pedras primordiais a mais não eram decisivas. Pedras não são o essencial. Talvez eu possa usar essa mudança para reconstruir minha imagem. Seus olhos brilharam. Precisava enriquecer em segredo e manter discrição máxima. Se a herança do monge do vinho das flores fosse exposta, poderia perder a vida. Sua posição era delicada. Diante dos colegas, era alguém à margem do sistema, entre os superiores, um jovem talento grau C, inteligente, frio e aparentemente ressentido. Essa imagem sugeria deslealdade, e nenhum clã tolera falta de lealdade. Em qualquer mundo, lealdade é valor central, ao clã, à nação, ao líder, aos aliados. Quanto mais avançasse no cultivo, mais seria observado. Se necessário, o clã poderia usar métodos duros. Isso colocaria numa posição passiva. E Fang Yuan odiava a passividade.
Gostava de manter o controle firme. Antes, suas ações eram reativas, dependentes de forças externas, moldando uma imagem para autoproteção. Agora que podia se defender, precisava se fortalecer e remodelar essa imagem. Fazer parecer que aceitava o sistema do clã, ainda que fosse apenas fachada. Não poderia ser brusco demais, ou despertaria suspeitas. No fundo, continuaria operando sozinho. Tinha segredos demais. Precisava de liberdade ampla. O exame de meio de ano era uma oportunidade. Parece que terei de planejar com cuidado, começarei pela extorsão. Seu olhar tornou-se firme. Em silêncio, as peças já se encaixavam dentro de seu esquema. Você está dizendo que, desta vez, durante a extorsão, embora tenha derrotado Fang Zhen, Xi Shen e Mo Bei, Fang Yuan os deixou ir sem tomar suas pedras primordiais. Ao ouvir o relatório, o ancião da academia revelou surpresa contida. Este subordinado não ousaria mentir ao senhor. Foi exatamente assim, respondeu o guarda ajoelhado. Milímetro, o ancião não comentou de imediato. Fez um gesto com a mão. Entendi. Pode se retirar. Este subordinado se despede. Quando o guarda saiu, o ancião mergulhou em reflexão profunda. Sua preocupação inicial era simples, temia que Fang Yuan arrancasse as 30 pedras primordiais que Fang Zhen receberá como recompensa. Se isso acontecesse, o sistema de incentivos da academia perderia o sentido. Seria como entregar tudo diretamente a Fang Yuan. Caso tal cenário ocorresse, a academia certamente interviria. Ele já estava preparado para puni-lo. Mas o inesperado aconteceu. Fang Yuan não apenas deixou de tocar nas 30 pedras de Fang Zhen, como também abriu mão de extorquir Mo Bei e Xi Shen. Ele possui centenas de pedras primordiais. Talvez 30 não signifiquem muito, ponderou. Mas abrir mão dos 3, qual é a intenção? À medida que refletia, suas sobrancelhas se suavizaram. A compreensão emergiu. Mo Bei, Xi Shen e Fang Zhen representavam 3 facções distintas dentro do clã. Ao poupá-los, Fang Yuan estava, de certo modo, estendendo a mão às 3 forças. Isso indicava uma mudança de postura. Finalmente, estaria disposto a inclinar a cabeça diante do sistema do clã. É compreensível, murmurou mentalmente. Ele tem o licor Vor, mas com o cultivo avançando, a realidade deve ter se tornado mais clara. Talento grau C tem limites. Após alguns surtos e após liberar boa parte da própria frustração, talvez esteja desanimado agora. Recordou-se das palavras do líder do clã, Fang Yuan tinha apenas 15 anos. Como poderia realmente desafiar o sistema? Uma vez que aceitasse sua posição, acabaria por se fundir naturalmente à estrutura do clã. Com esse pensamento, o ancião suspirou aliviado. Seu humor tornou-se mais leve. 3 dias passaram num piscar de olhos. O exame de meio de ano chegará. Rápido! Rápido! Eu o atraí para fora, gritou um jovem enquanto corria desesperadamente. Em suas pernas, 2 anéis de vento verde claro giravam. Com eles, sua velocidade superava a média para alguém de sua idade. Ainda assim, o javali que o perseguia acelerava cada vez mais. A distância entre ambos diminuía. O sol abrasador atravessava a copa das árvores e refletia no corpo do animal, fazendo suas presas brilharem. Ele está vindo! Segurem firme a corda! 4 jovens emboscados ocultaram-se entre os arbustos e tensionaram a corda, formando um obstáculo. O rapaz que corria saltou com leveza e cruzou o caminho. O javali, porém, tropeçou violentamente, deslizando por vários metros antes de parar. Ah! Os 4 foram arrastados pela força do impacto e caíram junto. Atacar! Gritou o jovem que liderava. Eles se ergueram às pressas e cercaram a fera. Um pequeno arbusto foi partido ao meio sob o choque do animal. Foi por pouco, murmurou Guiu e Xi Shen, limpando o suor da testa. Se eu não tivesse usado o Dragon Peel Cricket Gu e saltado 3 metros à esquerda, teria sido esmagado. Lâminas lunares cortaram o ar e atingiram o corpo do javali, abrindo feridas longas e superficiais.
Guiu Mobei lutava com os olhos brilhando de excitação. Meia hora depois, o javali tombou, exaurido pela perda de sangue. Mobei sentou-se ofegante, coberto de lama, grama e suor. É diferente lutar contra um ser vivo. Levei 30 minutos para abatê-lo. Como estarão os outros? Num pequeno morro oculto, uma tenda temporária bloqueava o sol inclemente, projetando sombra fresca. Ali estavam um ancião da academia e outros anciãos do clã. Vários mestres Gu permaneciam de pé atrás deles, enquanto outros se escondiam na floresta ao redor. Um movimento anormal surgiu entre as árvores. Voxox! Um mestre Gu saiu como sombra e ajoelhou-se diante da tenda. Relate. Até o momento, nenhum estudante sofreu baixas. Bom. Os anciãos assentiram, satisfeitos. O ancião sabia a razão daquele desempenho acima do esperado, a pressão criada por Fang Yuan forçar os alunos a treinar artes marciais com afinco. E os resultados? Guiu e Fang Yuan, Fang Zhen, Mobei e Xi Shen lideram. Xi Shen abateu 3 javalis. Fang Zhen e Mobei, 5 cada. Fang Yuan, 8. Fang Yuan está à frente? Raro ver talentos A e B superados por um C. Ele possui essência de estágio superior graças ao licor Vor. É compreensível. Mas a recuperação de essência não se compara a de talentos A ou B. Logo será ultrapassado. Pode se retirar. Intensifiquem a proteção, especialmente sobre Fang Zhen, Xi Shen e Mobei. Enquanto o sol descia rumo às montanhas do nordeste, tingindo as nuvens de fogo, mais um javali caiu na floresta. 23º. Fang Yuan agachou-se, com destreza, removeu uma presa. Nas costas carregava um saco cheio delas. Havia também outro saco, contendo presas acumuladas anteriormente e escondidas após serem retiradas da caverna na fenda da rocha. Conheço o terreno e a distribuição dos javalis. Com a essência de estágio superior e a combinação do Moonlight Gu com o Little Light Gu, minha eficiência é maior. Só este saco já me garante o primeiro lugar. Que expressão farão quando eu revelar o outro? Ergueu os olhos ao céu. Era hora de recuperar o segundo saco. Em sua mente surgiu o mapa de pele de besta, já memorizado. Se virasse à esquerda e seguisse o riacho por 15 minutos, chegaria ao local enterrado. Mas hesitou. Estou a apenas 500 ou 600 metros de uma das marcações em círculo vermelho. Uma oportunidade rara. Devo investigar. O pensamento tornou-se irresistível. Já havia garantido a vitória. Tempo não lhe faltava. O mapa tinha 3 círculos vermelhos. Eram importantes para o velho Wang. São o único ponto que não decifrei. Sabia que havia mestres Gu monitorando a área, mas isso tornava a descoberta ainda mais valiosa. Simulando continuar a caçada, avançou floresta dentro. 7 minutos depois, alcançou a marcação. Entre a folhagem, ocultada na copa de uma árvore imensa, havia uma casa na árvore quase invisível. Residência temporária do velho Wang durante a caça. Subiu. Ao ver o interior, sua expressão mudou. O espaço no interior da casa na árvore era pequeno, mas a quantidade de objetos espalhados fazia com que, à primeira vista, tudo parecesse excessivamente desordenado. Nada estava realmente organizado, cada canto guardava sinais de uso frequente, como se alguém tivesse vivido ali por um período nada breve. No centro, o assoalho era coberto por um tapete espesso de tonalidade amarelo escura, gasto em algumas partes, como se passos constantes o tivessem comprimido ao longo do tempo. Junto à parede erguia-se um fogão de ferro simples e robusto, e sobre ele repousava uma chaleira de bronze. Dentro do fogão havia fuligem negra acumulada, indício de uso recente, e ao lado encontrava-se um pequeno monte de lenha seca ainda não queimada. Embora fosse verão, as noites naquela montanha permaneciam cortantes de frio. Quando aceso, aquele fogão modesto era suficiente para conservar o calor de toda a casa na árvore, afastando a umidade e o vento gelado que sopravam após o pôr do sol. A construção possuía 2 conjuntos de janelas.
Cordas grossas, enroladas 2 ou 3 vezes, serviam como moldura improvisada, unindo as estruturas no centro do aposento. Nessas cordas pendiam várias peças de roupa rasgadas, remendadas com pedaços de tecido costurados às pressas. Eram roupas de adulto e ainda estavam levemente úmidas, não totalmente secas pelo sol do dia. A luz do entardecer atravessava as janelas e penetrava no interior, espalhando reflexos avermelhados que apenas realçavam a penumbra predominante. A casa permanecia relativamente escura. Num canto, apoiados contra a parede, havia machados e facas de caça, com cabos envoltos em pele de fera para melhor empunhadura. Sobre as lâminas, manchas de sangue seco, de um vermelho enegrecido, denunciavam um uso recente. Na parede oposta, uma folha de papel de bambu estava fixada com uma adaga cravada bem no centro. No papel, via-se o rosto de um jovem, era a aparência de Fang Yuan. Aquilo revelava algo inequívoco. Durante aquele curto período, alguém estivera naquela casa escondida e viverá ali. A intenção dessa pessoa era evidente. Seu alvo era Fang Yuan. A adaga atravessando o retrato expunha uma hostilidade levada ao extremo. Mesmo alguém como Fang Yuan não pôde deixar de se surpreender diante da cena. Quem é essa pessoa? Por que está contra mim? Não, talvez não seja contra mim, mas contra Fang Zhen. Seus pensamentos se dispersaram em várias direções. Fang Zhen possuía talento grau A, o único surgido no clã Gu Yui nos últimos 3 anos, a esperança exclusiva da geração atual. Se fosse devidamente cultivado, tornar-se-ia a próxima figura central do clã. Entretanto, cultivar era um processo. E, durante esse processo, havia calamidades naturais e desastres provocados por homens. Ignorando as calamidades, os desastres humanos eram os mais relevantes. Todos sabiam que a montanha Qing Mao não abrigava apenas o clã Gu Yui, mas também o clã Bai e o clã Xiong. Essas duas forças jamais ficariam satisfeitas ao ver o dominante clã Gu Yui nutrir com sucesso um talento grau A. Enviar assassinos para eliminá-lo era algo comum. Neste mundo, gêmeos eram raros, e mais raros ainda eram aqueles que conseguiam sobreviver até a maturidade. Mestres Gu de talento grau A não eram inexistentes. 3 anos atrás, um surgira no clã Gu Yui. Em gerações anteriores, também haviam aparecido ocasionalmente. Mas, na montanha Qing Mao, entre os 3 clãs ao longo dos anos, apenas um talento grau A fora cultivado com êxito, o do clã Bai, Bai Ningbing, que alcançara cultivo de rank 3. Esse fato por si só dizia muito. Essa pessoa é do clã Bai ou do clã Xiong? Querem eliminar Gu Yu e Fang Zhen tão cedo? Fang Yuan franziu o senho, fixando o olhar no retrato. Mas por que o mapa de pele de fera do velho Wang indicava esta casa? Ele era um espião de outra força? Não, esta pessoa está claramente atrás de mim. Seus olhos brilharam intensamente. Diversas lembranças afloraram. A primeira, junto à armadilha, quando 4 caçadores conversavam. Um deles dissera, segundo irmão Wang, você já tem quase 19 anos, está na hora de se casar e ter filhos. Wang Ye responderá, como um verdadeiro homem pode se contentar com pequenas belezas? Um dia sairei desta montanha Qing Mao, percorrerei o mundo, aprenderei tudo o que há e farei jus ao meu corpo masculino. A segunda lembrança fora após sua própria ação, quando Wang Ye permanecerá estranhamente calmo, puxando o arco e apontando para Fang Yuan, enquanto os outros imploravam por misericórdia. A terceira surgira durante um interrogatório. Na família do velho Wang, quem mais há? Um caçador explicará que o velho Wang tivera esposa, morta por lobos décadas atrás. Antes disso, ela dera à luz 2 filhos e uma filha. O filho mais velho, Wangda, morrera na montanha 3 anos antes. Não restara mais ninguém. Outro acrescentara que existira também a nora do velho Wang, esposa de Wangda. Após o desaparecimento dele, ela morrera de desgosto. Naquele ano, a aldeia erguera até um arco de castidade em sua honra. Mas corria o rumor de que ela desejava se casar novamente e fora forçada à morte pelo velho Wang. Disseram ainda que o velho Wang se mudará para fora da aldeia, afastando-se das pessoas, e expulsava os jovens que buscavam orientação em sua cabana. Filho mais velho morto há 3 anos na montanha.
Nora forçada ao suicídio sob rumores contraditórios. O mapa de pele de fera cuidadosamente ocultado, sem círculos no papel de bambu. Wang Yi, tão jovem, mas destemido diante de mestres Gu, recusando-se a casar e nutrindo a ambição de transcender o mundo mortal. E, acima de tudo, os círculos no mapa indicando áreas escondidas com atividade humana, enquanto alguém ali nutria ódio profundo por Fang Yuan. Isoladamente, esses indícios eram difíceis de conectar. Unidos, tornavam-se estranhamente coerentes. Quanto mais refletia, mais sentia que a névoa do mistério se dissipava. O brilho do pôr do sol atravessou a janela e banhou seu rosto com uma luz rubra, semelhante à cor do sangue. O ambiente mergulhou num silêncio mortal. Estaria alguém observando secretamente todo esse tempo? Subitamente, seus olhos se iluminaram. Sua visão parecia atravessar tempo e espaço. Wang Da não morreu. O fulgor em seu olhar parecia irradiar pelo aposento. Não apenas não morreu, como se tornou um mestre Gu demoníaco por acaso. Não era que mortais não tivessem talento, mas sim que os clãs restringiam severamente os métodos de cultivo. Ainda assim, não havia absolutos. Mortais podiam tornar-se mestres Gu por acidentes na natureza, encontrando o Gu da esperança e abrindo sua abertura, herdando legados ou recebendo orientação pessoal. Esses mestres, porém, não eram plenamente aceitos pelos clãs. Tornavam-se subordinados ou, insatisfeitos, seguiam como solitários. Seu cultivo era árduo, disputas por recursos levavam ao roubo e ao assassinato, conduzindo-os ao caminho demoníaco. É muito provável que Wang Da tenha obtido fortuna do cadáver de algum mestre Gu e se tornado um há 3 anos. Para ocultar-se, espalhou a falsa notícia de sua morte, e ninguém viu seu corpo. A família descobriu e mudou-se para longe, arriscando-se às feras para guardar o segredo. Sua esposa talvez discordasse e quisesse denunciar ao clã Gu Yui. Não tiveram escolha senão matá-la, encobrindo tudo com rumores. De tempos em tempos, Wang Da retornava. O velho Wang precisava expulsar os jovens curiosos. Wang Yi, influenciado pelo irmão, perdeu o medo dos mestres Gu e passou a aspirar tornar-se um. Para evitar exposição, Wang Yi não se casou. Como Wang Da não podia ficar na casa, o velho desenhou 3 círculos vermelhos no mapa, 3 esconderijos como este, alternando sua permanência nas fronteiras da autoridade dos 3 clãs. O significado dos 3 círculos estava finalmente claro. O vermelho indicava alerta, mas, acima de tudo, representava o local de moradia do filho mais velho. Por isso o velho não os marcará no papel de bambu, protegendo. E desenhara menos cruzes vermelhas, vingando simbolicamente a morte do filho. Talvez, ao retornar e encontrar toda a família morta, Wang Da tenha investigado e descoberto que fui eu. Por isso cravou minha imagem na parede, decidido a se vingar. Com a experiência de sua vida passada, Fang Yuan estava quase certo de que aquela era a verdade. Se fosse outra força visando Fang Zhen, agiria com mais sutileza, sem depender de um caçador na base da montanha. Pensar que, por causa de um mapa de pele de fera, provoquei um assassino do caminho demoníaco. Este mundo realmente funciona de maneira curiosa, murmurou com um leve riso. Ele matara Wang Yi, o velho Wang e a filha apenas pelo mapa. À época, pensara que eram meras vidas mortais. Neste mundo, qualquer um tinha direito de viver, e qualquer um podia morrer com igual facilidade. Agora surgira, do nada, um mestre Gu demoníaco. Fang Yuan não sentiu arrependimento, ao contrário, sentiu-se tranquilo. Se tivesse sido misericordioso, a família Wang teria sido um obstáculo e jamais lhe entregaria o verdadeiro mapa. Wang Yi tinha força suficiente para exterminar um mestre Gu comum de rank um estágio superior. O velho Wang era ainda mais perigoso em termos de experiência letal. Mesmo com o mapa verdadeiro, o velho teria informado Wang Da, que obteria suas informações rapidamente. Wang Da estaria nas sombras, ele à luz, em desvantagem. Foi melhor tê-los eliminado desde o início. Preciso manter a situação sob meu controle. Mesmo sem o item real, não perderia nada e poderia tomar mapas de outros caçadores. A morte do velho e da garota forçou Wang Da a gastar tempo para obter minhas informações.
E aqueles dois jovens caçadores, certamente já foram silenciados. Poucos conheciam os fatos. O Anguida não atacaria Jianhe, pois isso provocaria investigação do clã. Mas dois caçadores desaparecidos na montanha eram fáceis de manipular. Jianhe não revelaria algo que mancharia sua própria avaliação, preferindo encobrir o ocorrido. Os pensamentos de Fang Yuan agitavam-se sem ordem dentro da casa na árvore, como se cada pista recém-descoberta tivesse aberto novas possibilidades em sua mente. Com a experiência acumulada em sua vida anterior, ele conseguia perceber a existência de Wang Yida como uma presença concreta, ainda que invisível. Contudo, permanecia a questão essencial: qual seria a verdadeira força desse inimigo oculto? Ele jamais havia encontrado Wang Yida pessoalmente. Ainda assim, com as informações disponíveis, era possível deduzir muito. A coragem nasce da força. Ele reuniu dados sobre mim e, mesmo assim, decidiu buscar vingança. Com tamanha confiança, seu cultivo precisa estar acima do rank 1. Fang Yuan organizava os fatos com frieza. Durante 3 anos, Wang Yida movera-se entre as 3 áreas marcadas com círculos vermelhos, vivendo na periferia das aldeias dos 3 clãs. Quase todos os dias correrá o risco de ser descoberto e eliminado. Isso indicava que não possuía poder suficiente para vagar livremente pelo mundo exterior, algo que exigiria, no mínimo, cultivo de rank 3. Logo, numa primeira avaliação, ele é rank 2. Um brilho frio atravessou os olhos de Fang Yuan. Desapareceu por 3 anos e agora alcançou rank 2. Seu talento deve ser grau B ou C, com algo entre 40% e 70% de essência primeva. Ele prosseguiu em suas deduções. Sobreviver por tanto tempo, ocultar-se inclusive sob a vigilância de Jianhe e ainda retornar ocasionalmente ao lar indicava a posse de um Gu de tipo furtivo. Em confrontos entre mestres Gu, informação era tudo. Embora Fang Yuan não possuísse um Gu investigativo, sua experiência permitia reconstruir, quase à força, o nível de cultivo e os prováveis vermes Gu de Wang Yida com alto grau de plausibilidade. Logo, formou-se em sua mente a imagem de um mestre Gu demoníaco de rank 2, carregando o ódio pela morte da família e espreitando nas sombras à espera do momento de matar. Eu posso matar outros. Naturalmente, outros podem vir me matar. Não há nada de extraordinário nisso. Ele riu baixinho. Neste mundo, todos tinham o direito de viver, e todos tinham a possibilidade de morrer. Quem mata deve estar preparado para ser morto. Se fosse abatido, morreria. Sem arrependimentos. Fora o caminho que escolhera. Essa convicção estava gravada profundamente nele. Era a determinação do caminho demoníaco. Se o Wang Yida quer me matar, então o exame de meio de ano é a melhor oportunidade. Normalmente, os alunos permanecem na aldeia. Com cultivo rank 2, ele não ousaria invadir o vilarejo, seria suicídio. Talvez tivesse calculado que Fang Yuan sairia para caçar. Porém, a montanha King Mao era vasta demais. Sozinho, precisando esconder seus rastros e ainda procurá-lo, a tarefa seria árdua. Agora, com todos dispersos para o exame, a chance era ideal. Ele é rank 2, forjado por 3 anos de perigo constante. Um mestre Gu demoníaco assim não é alguém que eu possa enfrentar de frente com minha força atual. Mas isso não significa que não exista possibilidade de sobreviver. A decisão surgiu instantaneamente: fugir. Para sobreviver, nada era vergonhoso. Se não podia vencer, correria. Avanços súbitos de cultivo eram quase impossíveis. Lutar contra alguém de nível superior só era viável com vermes Gu extraordinários. Fang Yuan possuía alguns Gu, mas a cigarra da primavera e outono dormia e não podia ser usada. O verme do licor, o Gu do javali branco, o pequeno Gu de luz e o Gu do luar não eram cartas capazes de inverter uma diferença de reino. Enfrentar deliberadamente um inimigo invencível era apenas imprudência mascarada de sangue quente. Mesmo que vencesse, isso não lhe renderia o favor do destino. Ele sempre fora cauteloso. Se as chances de vitória eram mínimas, evitava combate. Preferia controlar a situação, elevar suas probabilidades ao máximo com quaisquer meios e lutar apenas batalhas garantidas.
Somente quando não houvesse alternativa assumiria risco extremo. Por isso, sua atividade predileta era explorar os fracos e acumular recursos, fortalecendo-se até ultrapassar os inimigos e então esmagá-los. Nada havia de vergonhoso nisso. Procurar desafios apenas para provar bravura e arriscar a vida contra oponentes superiores era verdadeira estupidez. Ainda assim, tal qualidade era exaltada, pois organizações necessitavam que indivíduos se sacrificassem pelos interesses de quem detinha poder. Bastava pensar um pouco para entender, sobreviver é o pré-requisito de toda ação. Viver para cumprir ambições exige coragem real. Morrer por idealismo era tolice. Sobreviver sem vergonha para alcançar objetivos, isso era bravura. Na terra, Anshin suportara a humilhação de rastejar entre as pernas de outro homem. Cão fora perseguido a ponto de raspar a barba e rasgar as vestes para escapar. O rei Golgian de Yui suportara provações degradantes para manter-se vivo. Honra, reputação, orgulho, que fossem para o inferno. Qualquer organização celebrava valores que incentivassem sacrifício. Por qual direção devo seguir para reduzir a chance de encontrar Wangida? Um mapa mental surgiu diante dele. Wangida sabia que ele possuía o mapa de pele de fera. Provavelmente buscaria áreas de maior concentração de javalis indicadas ali. Esses locais deveriam ser evitados. Restava mover-se ao contrário, traçando rota improvável, quase insana. Sob o pôr do sol na floresta montanhosa, sombras de árvores sobrepunham-se, e a vegetação crescia densa. No fundo da escuridão, um par de olhos injetados de sangue ardia com um ódio impossível de apagar. Fang Yuan, finalmente encontrei você, Wangida rangeu os dentes. Não muito longe, um jovem de corpo magro e rosto pálido atravessava a mata. Wangida não atacou de imediato. Antes, desviou o olhar para outras posições. Ali estavam ocultos vários mestres Gu encarregados da supervisão. Para evitar trapaças e prestar socorro imediato, dezenas de Rank 2 permaneciam escondidos na área. No alto das montanhas, anciãos de Rank 3 mantinham vigilância. Wangida reunirá informações cuidadosamente. Para matar Fang Yuan, preciso eliminar esses 3 primeiro. Se me revelar cedo demais, serei interrompido. Talvez consiga surpreendê-lo, mas depois serei caçado. Possuía cultivo Rank 2 estágio médio, com 50% de essência primeva. Preciso agir rápido, consecutivamente. Se notarem as mortes, ficarão alertas. Gu seguidor das sombras. Seu corpo envolveu-se em escuridão, fundindo-se às sombras das árvores. Silêncio absoluto. Num arbusto espesso, um mestre Gu de Rank 2 do clã Gu Yui bocejava, entediado. Que tédio! Pareço uma babá. Não percebeu a sombra que se aproximava. Mãos pálidas, de articulações salientes e unhas longas tingidas de roxo escuro, emergiram. Que cheiro é esse? Murmurou o homem. Tarde demais. Wangida atacou como serpente. Uma mão cobriu boca e nariz, a outra cravou-se nas costas, atravessando carne até alcançar o coração. O veneno nas unhas espalhou-se instantaneamente pela corrente sanguínea. O corpo enrijeceu e morreu antes mesmo de reagir. Usei 10%. Restam 40%. Ele desapareceu outra vez nas sombras. Pouco depois, o segundo mestre Gu atrás de uma rocha caiu igualmente, olhos reduzidos a pontos, sangue roxo escorrendo pelas narinas. 30%. Restava o terceiro, escondido num galho alto. No instante crítico, este percebeu algo e agarrou as mãos envenenadas. Maldição! Wangida riu sombriamente. Suas unhas cresceram até 5 centímetros, perfurando o antebraço do oponente. O sangue tornou-se roxo. Separação amor e vida. O veneno já manchava-lhe o rosto. Sem Gu de resistência, estava condenado. Então morramos juntos. Abriu a boca. Na língua, tatuagem de lua crescente, o Gu do luar. Uma lâmina lunar disparou e atravessou o ombro direito de Wangida, saindo por suas costas. Sangue espirrou. Wangida cambaleou, mas o terceiro mestre Gu já jazia morto. Correto. Separação amor e vida.
Era o veneno número 1 entre Good Rank 2. Para refiná-lo, utilizar a grama sopro de vida Rank 1, aranha viúva, escorpião agulha vermelha e o coração de uma amante. Ele matara a própria esposa que o amava e arrancara seu coração. Foi pela sobrevivência. Só restava escolher a força, está é minha determinação no caminho demoníaco. Seus olhos vermelhos fixaram-se no jovem à distância. Abandonei o amor e só me restou a família. Você a tirou de mim, Fang Yuan. Sua voz era um rosnado baixo. Farei você se arrepender profundamente de tudo o que fez.